Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para o lançamento do Guia Abilux de Automação da Iluminação. A gente vai passar por vários itens hoje aqui sobre esse guia que a gente tem trabalhado dentro de uma setorial da Abilux. E estamos aqui hoje, então, eu, o Marcos Santos e o Sidney, que somos membros da setorial, eu coordeno a setorial da Abilux. E a gente vai apresentar em detalhes o guia e também ter espaço para perguntas. Então, antes de iniciar propriamente o tema, eu só queria apresentar um pouco para quem não conhece a Abilux, o que que é a Abilux, depois a gente já vai direto pro tema aqui do lançamento do guia Abilux. Então, a Abilux, ela foi criada em 1985, hoje são mais de 90 empresas associadas, é, ajudando no desenvolvimento em ações que contribuem para a eficiência energética, produtividade da empresa, fomento aos negócios, são os princípios aí da Abilux. Por que se associar, né? Por que que as empresas que a gente trabalha, que a gente representa, ou empresas que o pessoal é proprietário, dono das empresas, por que se associar? Então, é uma oportunidade de contribuir com essas ações em vários temas, eu vou mostrar setoriais que tratam desses temas e que beneficiam todo o setor como um todo. Então, as setoriais da Abilux estão divididas, a setorial iluminação comercial, industrial, decorativa, setorial de fontes de luz, hoje elas estão juntas, essas duas setoriais, faz sentido elas estarem juntas. Comitê de Assuntos Aduaneiros e Fiscais, a parte de iluminação pública, que o Emerson da Tecnovat coordena, controladores, componentes, a setorial que a gente publicou esse guia, que a gente trabalhou nele, a setorial de Sistemas de Iluminação e Interfaces de Controle, o Lux Brasil, e também a gente tem uma reunião mensal de diretoria. Todo mês é feita essa reunião com temas gerais. Dentro dessa setorial, ela tem pouco tempo, ela tem um ano e meio, que a gente sentiu a necessidade de criar, de falar. A gente falava de fontes de luz, de iluminação pública, de iluminação interna, e sentiu a necessidade de conversar, de reunir as empresas que trabalham com essa parte de controles de iluminação. Por isso essa setorial foi criada. Lá em novembro de 2023, a gente fez uma reunião de abertura com um colega para passar uma experiências internacionais, no caso de Portugal, sobre toda a legislação e controles de iluminação, e a gente vê esse mercado crescendo aí ao longo dos meses, dos anos, gradativamente, e o nosso objetivo com esse guia é justamente fomentar o mercado, trazer informação, conhecimento, difundir quais são as possibilidades da automação de iluminação. Além do mais, de tudo que eu falei da Abilux, das setoriais, né? Não vou ler tudo aqui, né? Vocês estão vendo que tem várias iniciativas da Abilux, desde o acompanhamento das normas da ABNT, das comissões de norma, de regulamentos do Inmetro, onde a gente entra como convidado também pela Abilux, a participação na Expolux, várias iniciativas dentro da Expolux, as arenas de conhecimento, toda a parte de palestra, conteúdo da Expolux, outras palestras que são realizadas pela associação, divulgação no site de associados, dá um recado importante, né, mesmo para quem for assistir depois, mas está aberto também aí o prêmio de projetos de iluminação. A Caliandra também coordena essa parte, faz toda aí a divulgação. Sigam a Abilux nas redes sociais também, vocês vão ver muito conteúdo, muito material interessante, além do site da Abilux também, onde está o guia de automação. Tem outras cartilhas, guias do interesse que pode ser do interesse de todos. E também eu sempre destaco aí, participei de várias iniciativas da Abilux junto com o Lux Brasil, a Caliandra, o Arnaldo, coordenam essa parte, iniciativas desde participação de feiras, eventos, trazer compradores internacionais para o Brasil. Então, desde a época da pandemia, que a gente fazia só virtual isso, o Lux Brasil cresceu bastante, tomou uma proporção super interessante, um projeto aí que já faz parte da Abilux e já está bastante consolidado. Como se faz para se associar na Abilux, né? Então, a mensalidade ela é enquadrada de acordo com o capital social, mas às vezes tem outras questões relevantes.
que devem ser avaliadas, então no intuito aí de fazer essa paridade e equilíbrio da contribuição entre os associados, uma ficha cadastral. Se alguém tiver interesse, já manda um direct aí para a Caliandra, que está aqui no webinar. E para quem estiver assistindo depois no site também todas as informações de por que se associar. Bom, feita essa introdução sobre a Abilux, para contextualizar, a gente está dentro da associação, a gente promoveu então esse guia e já deixo aqui ah, o primeiro QR Code, depois ele vai aparecer durante a apresentação e no chat também a gente coloca depois, eu não sei, eu já coloquei lá, mas acho que quem entrou depois, a gente compartilha no site também o link para fazer o download. Fiquem à vontade para divulgar esse guia de automação de iluminação em redes sociais, compartilhar o arquivo PDF direto com colegas, colocar nos grupos, fiquem à vontade para divulgar esse conteúdo. E aí, a gente tem, a ideia hoje é passar, não detalhar, obviamente, tudo, mas passar por todos os itens, comentar um pouco de cada item aqui do guia, particularidades, um pouco de como foi também para desenvolver essas temáticas, e depois ouvir também perguntas, dúvidas, sugestões do que a gente deveria fazer a mais nesse guia, para que ele possa crescer, para que ele possa atingir outros públicos também, outras associações parceiras também, como a Brás e a ABCIP, que têm seus guias, que têm seus conteúdos, que também publicam conteúdo interessante para os associados da Abilux e para o público em geral. Bom, eu vou falar um pouco aqui sobre os objetivos do guia e já vou convidar aí o Marcos também para me ajudar nessa, aí dividir esse conteúdo e conversar com todos aí sobre os detalhes. É, Boa então, a gente noite, tem. boa noite. Luciano, já assim que Luciano comentar os objetivos, aí entra comentários aí da minha parte também. Quem quiser também fazer comentários, pode ficar à vontade. Fiquem à vontade para usar as ferramentas do Zoom, se quiserem levantar a mão e fazer perguntas, se quiserem deixar para o final, ou colocar no chat também, a gente vai olhando e procura responder todas. Então, o guia ele tem um objetivo, e é um desafio, né, de objetivo de atingir o profissional desde que está iniciando nessa parte de sistemas de controle de iluminação até os que já estão familiarizados e também vai ter conteúdo para aprender, para conhecer mais. Então, é ajudar a entender essas funções do sistema, desmistificar conceitos, prover essas informações. O guia, apesar de ter sido feito por associados, a maior parte deles trabalha com sistemas de controle de iluminação. Ele não tem nenhum viés comercial, não tem nenhum viés para nenhuma empresa, para nenhuma tecnologia. A ideia é difundir esse conhecimento de automação de iluminação e fazer o que a gente chama da especificação técnica por requisitos do sistema e não por tecnologia ou por alguma questão comercial de alguma empresa. É detalhar quais são os benefícios, por que usar os sistemas de controle, quais são os conhecimentos dos principais fabricantes e profissionais do setor que contribuíram também. A gente teve contribuição também de não associados da Abilux para esse guia. A gente convidou para as reuniões, compartilhou o guia antes de publicar. E o foco do guia está em economia de energia, bem-estar e meio ambiente. Ou seja, a gente sabe que o que vai sustentar aí o sistema de automação muitas vezes é o tempo de retorno do investimento, é o benefício, mas a gente não pode esquecer também do que o Marcos estava um pouco aí comentando um pouco antes da gente começar, de iluminação integrativa, de bem-estar das pessoas, de ciclo circadiano e também do meio ambiente. A gente deve evoluir. A gente tem tantas ideias aí, eu estava numa reunião semana passada falando sobre economia circular, sobre pegada de carbono, sobre PEP e outras questões que estão aí na pauta, e daqui a pouco tudo isso tem que estar também aí no guia de automação da Abilux. Então, são esses os objetivos. Marcos, queria que tu comentasse agora um pouco mais do glossário. Isso, então, o nosso guia, que agora é o seu guia também, né, na sua primeira edição, que muito provavelmente vai crescer ao longo do tempo aí com a participação dos associados da Bilux e também de outras pessoas interessadas, começa, né, com um glossário, onde vocês veem aí alguns exemplos de expressões que são utilizadas dentro do guia, para que também a gente possa ter
uma linguagem padronizada, uma linguagem alinhada com expressões utilizadas dentro do mundo da automação. Então, essa é uma página que tem aí algumas expressões. Aí, se Luciano puder passar a página seguinte, só para mencionar mais algumas expressões, lá vocês vão encontrar outros tipos, né, de explicação sobre o que são todos os equipamentos, e aqui vocês veem as informações sobre sensores, né, de movimento, de luminosidade, de presença ou ocupação, e todo bom guia, né, deve iniciar com um glossário que vai se sofisticando ao longo do tempo. Nós discutimos todas essas informações na nossa setorial para chegar a esse resultado, e você também, à medida que tiver tomando contato com as informações do guia, se quiser enviar sugestões ao nosso setorial para melhoria e inclusão de informações para a próxima edição, fique também à vontade. E agora eu vou passar a palavra novamente para o Luciano, para que a gente continue aí falando de protocolos, é isso? Exatamente. Sobre protocolos de comunicação e tecnologias, né? Então, pessoal, mas qual é o melhor protocolo? Na verdade, a escolha correta do protocolo de iluminação é para cada aplicação. Então, o que que a gente fez? Detalhou os protocolos, sem tomar partido do que é melhor, do que é pior, do entendimento de cada um, mas detalhando características, vantagens, benefícios dos protocolos mais utilizados no mercado, algumas limitações que cada um deles tem, né? Pontos críticos, vulnerabilidades, pontos de atenção para cada projeto que também devem ser avaliados. Então, é justamente para quem lê o manual entender dos protocolos e saber tomar a decisão, saber com o que está trabalhando. E claro que, imagina, falar de DALI rapidamente assim é bastante difícil, né? Se a gente for falar de DALI, a gente poderia falar só sobre esse webinar e não cobriria nem a parte inicial do DALI. Mas é para quem está tomando contato com essas tecnologias, é saber que DALI hoje já é amplamente utilizado, quais são as características, vantagens, DMX e outros protocolos estão detalhados no guia. A gente fala começa com DALI DMX, depois fala aí de características de dimerização 0 a 10 ou 10 volts, comunicação, a parte da modulação PWM, comunicação via Bluetooth Low Energy, Zigbee, protocolo KNX, utilização de TRIAC também para dimerização, quais são vantagens, benefícios, sobre KNX também, né, complementando, antes de passar para o próximo tópico aqui, né, a gente também está envolvido aí com a reativação da Associação KNX no Brasil. Acho que é importante a gente compartilhar mais, à medida que a setorial vai avançando, a gente também vai fazendo mais comunicações, participando desse mundo aí também. Quem tiver interesse em participar da Associação KNX, depois entre em contato também. Vão ter eventos onde a setorial aqui vai estar envolvida também, junto com essa associação aqui no Brasil. Marcos, seguindo agora com a E parte aí agora dos. continuamos o dueto Luciano Marcos, não é? Onde o capítulo Conceitos de Automação de Iluminação a gente pode traduzir também como benefícios que podem ser alcançados com a introdução, implementação, desenvolvimento de sistemas de automação nos seus projetos de iluminação. Podem ser também entendidos como argumentos de venda para os seus projetos, ou para convencer os usuários de que realmente a automação pode valer muito a pena, não só do ponto de vista de economia de custo, como também da questão de segurança. Depois a gente vai falar aí também de telegestão, e a questão da proteção climática aí pelo uso sustentável dos recursos, né? Então, na parte de conceitos é isso, e aí a gente continua com mais um slide onde o Luciano aí vai falar um pouquinho rapidamente sobre os sensores em E essa aqui, com a gente falando de tecnologia, né, de soluções de automação,
muito passa aí pelos sensores, né? A gente pode detalhar aqui no manual o que são sensores de movimento, o que são sensores de ocupação. Essa, a própria definição disso não tem uma padronização global, vamos dizer assim, né? Sobre, é, às vezes tem termos em inglês também sobre o que é cada um, né? Mas a gente procurou deixar o mais didático possível para saber quando usar um sensor que só detecta movimento, quando usa um sensor que já a gente define como ocupação, que ele já detecta luz natural para saber quando vai ligar e desligar, e quando o sensor de ocupação ele é dimerizável. Então, quando ele pode também utilizar, está conectado em rede, pode utilizar tecnologias como o DALI, ou o KNX, ou o DALI integrado com o KNX, mas para fazer justamente a dimerização, ajustar os níveis de iluminação de acordo com a necessidade para compensar a luz natural. Também a gente detalhou tecnologias de controle de luminosidade e integração com o sistema de aquecimento, ventilação e ar-condicionado. Então isso é super importante, né? Porque às vezes a gente tem aí situações que o pessoal sai da sala, desliga a iluminação e o ar-condicionado fica ligado. Então, como o sistema de controle, qual tecnologia a gente tem disponível hoje para fazer esse controle de uma maneira integrada com outros sistemas, como os de aquecimento, ventilação e ar-condicionado. Então, além disso, né, a gente tem no guia a parte de modo de operação, detalhando quais são os modos de operação, o controle de tempo, controle de ocupação, luz natural, tudo isso detalhado também. E uma coisa que eu vou comentar aqui antes de seguir com a parte de cidades inteligentes, que são exemplos de implementação. E é uma parte que a gente vai provavelmente detalhar mais na revisão do guia, que hoje no guia a gente tem detalhes aí da implantação dos equipamentos, dos sensores, dos sistemas de controle, falando desde configuração, programação, manutenção, diagnóstico, e detalhou o uso dos sistemas de controle em ambientes comerciais, residenciais, públicos e industriais. A gente sabe que já tem, que é possível aplicar em uma gama muito maior de instalações, em hotéis, infraestrutura, em várias áreas que a gente pode fazer o controle de iluminação. Então a gente deve ampliar bastante essa parte de detalhamento dos ambientes, inclusive com exemplos no guia. E uma coisa que eu esqueci de comentar no início, é que no final aqui da apresentação, a gente vai apresentar também cases reais, já aplicados para dar dimensão do benefício que pode se ter com o sistema de iluminação. Bom, seguindo, Marcos, com a parte de cidades inteligentes. Vamos lá. Quando a gente fala em cidades inteligentes, a gente já sabe que muitas cidades em todo o mundo estão adotando sistemas como esses, principalmente voltado para a telegestão, né, de manutenção de iluminação, de monitoramento de locais onde a iluminação não está presente por algum motivo, ou seja, cada ponto de luz está conectado aí na internet das coisas numa central do que a gente pode chamar de cidades inteligentes, onde o guia apresenta alguns exemplos, né, que estão aí no próximo slide, de como essas cidades podem aproveitar a automação na sua central de controle. Se puder passar, Luciano, para o slide seguinte, aqui vocês veem alguns exemplos, né, de redução de desperdício de energia, né, usando os próprios sensores, e também, até mesmo dentro de ambientes públicos, o uso da tecnologia de Human-Centric Lighting, ou iluminação integrativa, onde já se pode definir níveis de iluminância diferentes dependendo do horário do dia, da noite, ou então temperatura de cor que pode ser ajustada conforme as necessidades, ou até mesmo durante a realização de eventos, né, para dar alguns exemplos. Então é isso, aí mais detalhes no guia, né? E aí em seguida já o Luciano passa a mencionar aí a questão de especificação, que eu acho que é a central e a estrela do guia são as tabelas de especificação.
Legal, Marcos. Só para complementar essa parte de cidades inteligentes, né? A Abilux, muitas vezes, inclusive, faz eventos, né, em parceria com as outras associações, com a ABCIP e a Abrase. E na ABCIP a gente tem o Guia de Telegestão, que já está na terceira edição. Então, a ideia é a gente cita aqui no Guia da Abilux, para essa parte de cidades inteligentes, para a parte de telegestão da iluminação, o Guia da ABCIP. E na próxima revisão do guia da ABCIP, que também deve ocorrer esse ano, esse nosso manual aqui já deve estar citado lá também no guia da ABCIP aí para se complementar. De maneira nenhuma competir, sim complementar as informações. É legal ter gente, além de mim, né, outras pessoas que participam das duas associações e também estão envolvidas com telegestão, cidades inteligentes. Dentro da ABCIP tem um grupo, tem não é uma setorial, uma, uma comissão lá de cidades inteligentes, um subgrupo um comitê de cidades inteligentes dentro da ABCIP que está tratando também muito desses temas. E a ideia é justamente integrar aí o prédio inteligente dentro do contexto da cidade inteligente. Como a gente já está vendo, tem participado de eventos, né? Iniciativas, inclusive do Procel, da chamada pública Energia Zero, como eu estava falando pouco antes da gente começar, de índices mínimos de eficiência de prédios, tudo isso faz parte do contexto das cidades inteligentes. Bom, seguindo, e não, os outros pontos são muito importantes, mas como o Marcos falou, esse aqui foi um ponto que nos deu bastante também discussão, e um certo trabalho aí também para formatar essas tabelas, justamente da especificação técnica, né? Como é que a gente vai fazer uma especificação técnica o que eu estava falando no início de fazer a gestão por requisitos. Então, de que maneira, quais são os requisitos que devem ser avaliados e observados em uma especificação de sistema de automação de iluminação. Então, a gente elencou aqui parâmetros, tá? E colocou os comentários e índices a serem observados em cada parâmetro. É claro que cada parâmetro desse daria quase um capítulo, né? Se a gente for detalhar, e a ideia é detalhar mais nas próximas edições do guia. Os fatores de desempenho, então, elencados por categoria, qual o desempenho, o que que é a descrição do desempenho, a unidade ou métrica para fazer a avaliação desse fator de desempenho e o objetivo. Então, usando como exemplo aqui a eficiência energética, o objetivo é medir o retorno sobre investimento para saber por que investir em automação de iluminação. Eu brinco sempre, né, que a gente está numa fase hoje da automação de iluminação, o que era o LED há quase 20 anos atrás, 15, 20 anos atrás, né? Que o pessoal ainda tinha dúvida como utilizar, que às vezes não tinham tão boas experiências, só que nos últimos 5 anos a automação de iluminação evoluiu muito, eu diria que está nos últimos 10 anos. Hoje, por mais que a gente não tenha incentivo, ainda não tem, espero que tenha, né? Como existe para substituição para os equipamentos LED pela tecnologia, hoje aplicar LED sem colocar o sistema de controle da iluminação é desperdiçar uma oportunidade. Desde uma residência até uma indústria, até um prédio público, hoje não aplicar controle de iluminação, a gente está deixando de economizar e de ter benefícios de curto, médio e longo prazo. Mas para isso a gente tem que avaliar corretamente. Então aqui estão os fatores de desempenho para saber o tipo de retorno, qual vai ser o tempo de retorno de investimento, evitar o desperdício, ter confiabilidade no sistema e por aí vai. Não esquecendo também, no final, a gente fala aí também da questão da segurança, né, da importância aí da segurança também nos sistemas para evitar invasões, ataques, toda essa questão que tem que estar bem pensada. E também a outra tabela dos requisitos para os equipamentos de automação. Sensores, dispositivos, é, quais são os requisitos que a gente vai ter em cada componente, também em termos de fatores de desempenho, mas os requisitos dos componentes também estão detalhados em tabelas. E Marcos, falar um aqui, pouco das tecnologias emergentes. e aqui vamos emergir aí com o assunto tecnologias, né, novas que estão despontando aí no horizonte. A Abilux está sempre acompanhando as tendências junto com os seus tutoriais, né? E aqui no guia nós vamos mostrar três exemplos, né, de tecnologias emergentes que vão começar a aparecer cada vez mais, né? Já estão por aí.
sendo que o principal foco dessa área tem muito a ver com relação à segurança, já que, por exemplo, na telegestão você consegue fazer proteção contra falhas elétricas e também acompanhar, né, a segurança de locais e ambientes, utilizando as ferramentas de automação e de iluminação, né? E assim, nós temos aqui, para citar, né, três exemplos de tecnologias emergentes. Uma delas é a iluminação Li-Fi, que é a derivada de Light Fidelity, ou seja, a transmissão da internet através da luz, né? Que é uma das coisas que podem estar entrando agora em várias áreas de aplicação, principalmente em locais onde a segurança da internet é muito importante, porque aí ela só vai ser utilizada em um ambiente onde aquela luz daquele local está incidindo naquele determinado espaço, não permitindo que outras áreas, outras pessoas, outros ambientes utilizem a internet eh, como um exemplo, né? Outra tecnologia emergente é a iluminação voltada para os seres vivos, não só humanos aqui, mas também como seres vivos em geral, onde hoje também se fala muito em iluminação integrativa, né, que integra as necessidades biológicas das pessoas conectadas com a iluminação. E aí, no final, a gente tem aí o exemplo da automação em geral, né, com solução para a economia de energia e também com monitoramento em tempo real e principalmente com o apoio de aplicação de cenários que estão agora cada vez mais comuns nos projetos de iluminação, a definição de cenários já para poder aproveitar momentos diferenciados em um ambiente. E é isso. Aí a gente continua agora com mais a parte de benefícios, né? Antes de com o Luciano. Então a gente detalhou também no guia, né? São 9, 10 itens aqui, eu vou falar de alguns, mas de benefícios econômicos e sociais também para a iluminação. Isso pode servir também como aí um guia também, quem está implantando para convencer o cliente, né? De por que implantar, de por que utilizar a automação na iluminação, começando com a eficiência energética, né? Que é aí também que vai ajudar no retorno do investimento, a redução dos custos operacionais. Então, a gente conseguir identificar onde estão os pontos de falha, fazer manutenção preventiva, preditiva, aumentar a produtividade nos ambientes de trabalho. Então, não só iluminar bem, mas às vezes iluminar demais não é iluminar bem. Então, pode dar algum tipo de fadiga. é, a parte toda do correto projeto de iluminação e da automação está ajudando nisso. A melhoria da qualidade de vida, então, conforto, segurança, a iluminação das cidades de forma inteligente, desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, não só na economia de energia, mas em todo o projeto, em todo o ciclo de vida do projeto, impactos sociais nas cidades inteligentes, praças, parques, iluminação adaptativa, e por aí a gente segue também. Ali atrás eu estava também falando um pouco aí de redução de custo operacional. A gente detalha um pouco mais sobre o aumento da vida útil das luminárias, tanto dos LEDs quanto dos drivers, em função da redução da potência utilizada. Então, isso faz aumentar a vida útil e a gente destaca bastante esse ponto, né? Como a automação pode ajudar nisso. E para finalizar, Marcos, aí a gente pode comentar um pouco mais aí sobre os avanços tecnológicos, o que tem acontecido, quais são os incentivos e o desafio para a implantação da automação. Então, nós temos aí, no caso da automação, a, a popularização das tecnologias, né, como Wi-Fi, Zigbee e outras plataformas de conectividade, e que facilitam também a penetração de da adoção, né, de sistemas de automação.
E os mais populares e mais, vamos dizer assim, técnicos, que dão resultados muito mais palpáveis, né, são, obviamente, os sistemas DALI e KNX, que o Luciano já mencionou anteriormente. E aí a gente já está caminhando aí para a conclusão aí do nosso guia, né, onde a gente fala também dos incentivos, né, governamentais e sustentabilidade, principalmente com relação a empresas de regulamentação, né, de uso de energia elétrica, onde tudo isso faz muito sentido também na criação de espaços, né, onde a automação faz parte também do próprio protocolo para a geração de selos, né, de construções sustentáveis, por exemplo. E assim a gente continua aí com vários desafios, principalmente de infraestrutura, até mesmo de conhecimento, educação, onde uma das grandes missões aí do nosso guia é justamente permitir que pessoas que estão começando agora na área de iluminação possam considerar também a automação, porque os sistemas inteligentes e sustentáveis, né, como conclusão, aí dependem da automação, e assim a gente passa para o ponto alto aí do nosso encontro, que são os exemplos práticos, né, do que já se pode fazer com automação, onde o Luciano aí vai apresentar alguns cases de sucesso com economia e resultados palpáveis utilizando os recursos de automação. Legal, bom, só essa parte aí dos desafios, né, para complementar, antes de chegar nos cases aí que o Marcos falou, acho que a gente tem aí um papel importante dentro dessa setorial da Abilux de conversar aí com o Procel, com o PBE Edifica, com os regulamentos, com as normas que estão sendo atualizadas também, com chamadas públicas, com diversas iniciativas que estão tendo e que a gente já poderia estar mais rápido nisso. Isso não é uma crítica, não deixa de ser, mas assim, hoje a gente está falando aí da consulta pública e muitas dos comentários que se teve nessa consulta pública dos índices mínimos foram nesse sentido. Bom, é um grande passo que está se dando, mas a gente não pode ficar para trás. Então, independente dos índices mínimos, certificações como Procel, como LEED e outras certificações não é nada mais do que o que deve ser feito que está sendo destacado com o selo. Qual nível a gente quer chegar? A gente vai definir isso. E uma coisa interessante é que investir em automação, às vezes, é um pequeno percentual no investimento inicial a mais e que vai dar um retorno de rápido, mas também que vai ter um ganho de médio e longo prazo muito, muito mais interessante. Então, espero que em breve a gente veja aí de órgãos governamentais também estudos sobre a aplicação de automação. Enquanto isso, a gente vai apresentar alguns cases das empresas associadas para mostrar que isso é perfeitamente possível, real, viável e feito no Brasil. Então, começando aqui com um prédio, né? Esse prédio obteve certificação LEED e também por isso precisava também implementar para conseguir pontuar, conseguir também fazer uma automação que cumprisse com os requisitos do LEED. Então, um edifício de um prédio corporativo, onde a parte de iluminação de automação foi feita em corredores, sala de reunião, coworking e banheiros. Então, praticamente todo o prédio com todo o sistema automatizado, utilizando o protocolo DALI, DALI 2, sensores de pequenos movimentos nas salas para evitar de alguém estar parado trabalhando e o sensor não detectar. Então, isso foi bastante detalhado o projeto, DALI em todo o prédio, integração também com outros sistemas. Isso resultou aí, então, uma economia significativa aí, de acordo com a luz, com o aproveitamento da luz natural, acima de 50% de redução de emissão de carbono, eficiência energética, melhor conforto e produtividade. E aqui foi um ponto interessante a integração com o sistema de gerenciamento do prédio do cliente,
onde ele pode controlar, até de forma remota, todo o sistema de iluminação, bem como o monitoramento do consumo e status de cada luminária do sistema. Então já é um sistema bastante detalhado e mais sofisticado do que simplesmente fazer de forma autônoma o controle de uma sala. Para isso foram utilizados esses tipos de sensores. Aqui estava o que eu estava falando, a detecção de pequenos, médios e maiores movimentos, a altura de montagem, o sistema DALI, com toda a tecnologia, com as luminárias DALI, os sensores que vão fazer toda essa conectividade. Então, isso é real, implantado no Brasil, é prédio com certificação LEED, e isso pode ser replicado em qualquer local que queira fazer algo semelhante. Já aqui, a parte aí, um outro case de associado da Abilux, então, em Santa Catarina, iluminação de atacado e varejo, corredores, iluminação geral, as fotos aqui para ilustrar também. Isso aqui tem a ver não só com economia de energia, mas também com vendas, né? A gente estava comentando isso quando estava preparando aí os cases, toda a questão do que vende, do que não vende, do posicionamento correto da iluminação também, de como projetar tudo isso, e claro que o sistema de controle faz parte. Então, todo o sistema é iluminação automatizada, aqui no caso é um supervisório gerenciado por um tablet, utilizando uma rede mesh para integrar luminárias e os demais dispositivos. Economia de energia de 62%. Então, a gente vê aí que isso é tempo de retorno extremamente rápido, além de todos os outros benefícios. Então, ajusta também a iluminação de acordo com a luz natural, toda essa questão de redução de carbono, eficiência energética, melhor conforto visual. A iluminação é personalizada para cada área, então, aqui são programados, né, os níveis de iluminação de acordo com a área, com a necessidade. Então, não é só economia de energia, bem-estar dos ocupantes, permanência dos clientes. Então, muitas vezes a gente até fala o que não deve ser feito, né? E aqui foi feito justamente aquilo que é o correto fazer para iluminar essas áreas e dar conforto e dar condições do cliente escolher o produto de maneira correta. Então, o ambiente valoriza, fica mais atrativo. Isso aqui é difícil de mensurar, né? Então, esse case é interessante porque às vezes é difícil de mensurar, claro que tem métricas técnicas aqui para mensurar, mas muitas vezes a gente fala e vai pelo conceito da eficiência energética, do menor redução do consumo de energia elétrica, mas num caso como desses aqui, é impacto direto na experiência de compra do cliente e na percepção da qualidade da loja. Isso aqui está envolvido também com temperatura de cor, com índice de reprodução de cores, com várias coisas que dizem respeito ao projeto luminotécnico, mas o controle de iluminação está integrado com tudo isso. Então, justamente a gente procura pensar em todos esses fatores quando vai projetar a automação da iluminação. E um outro case aí já numa parte de galpão, aí pé direito alto, uma multinacional do setor de tecnologia, aqui em Galpão, né, também em São Paulo, todos esses três cases no Brasil, a gente procurou justamente trazer cases do Brasil, teria cases é, internacionais para trazer, mas justamente trouxe para mostrar que é possível aplicar isso dentro da nossa realidade. Então, todas as partes aqui desse galpão, aqui também foi utilizado o sistema DALI, sensores para altura de até 16 metros. Todo esse sistema foi projetado para controlar 560 luminárias com o protocolo DALI. E também tirar as informações dos sensores, de toda a iluminação, para integrar isso com um sistema próprio, um BMS do cliente, integrando com o protocolo BACnet. Tudo isso também se conseguiu economizar energia, também mais de 50%, 56% de economia nesse case, de acordo também com a incidência de luz natural, toda a questão da redução da emissão de carbono, a eficiência do edifício, também aqui toda a questão de cumprir os requisitos de norma, cumprir os requisitos de segurança, controle automático foi dividido em zonas aqui também, né? Maior incidência de luz, menor, nos próprios corredores aqui também, cada zona determinado o tipo, o nível de iluminação desejado, integração, que já tinha comentado, do BMS do cliente, para monitorar o consumo de energia e o status de cada luminária do sistema. Então, com isso, a gente mostra aí que a gente tem tecnologia, conhecimento, pessoal preparado, uma setorial para discutir esses temas dentro da Bilux e mostrar que esses cases vão ser cada vez mais frequentes.
Ah, detalhes da instalação que eu estava esquecendo aqui. Então, a configuração do sistema, né, o próprio sensor para 16 metros, a área que ele atinge, tudo isso no projeto. Aqui já utilizando roteadores para integrar com o sistema BACnet, colocar isso também disponível, visualizações, controles, comandos através de supervisórios pela internet e demais dispositivos que podem ser integrados. Isso aqui poderia utilizar até 25.600 dispositivos em um prédio, utilizando essa tecnologia integrada com o protocolo DALI. Para finalizar, então, a gente tem também como aí cada fabricante, cada empresa normalmente tem os suas métricas, ou o próprio cliente, ou a própria ESCO também já tem sua métrica para ter uma calculadora de economia de energia. Aqui a gente dá um exemplo onde a gente entra com alguns parâmetros, quais seria a recomendação de utilizar, o quanto vai se conseguir de economia de energia em termos de megawatt-hora ano, o custo aqui, nesse exemplo está em euros, a gente transforma isso para reais e faz uma estimativa de acordo com a norma DIN, de em cada ambiente qual o percentual de economia de energia. E aqui são duas simulações, um sistema mais simples, um pouco mais complexo, inclusive esse aqui foi o que foi implantado no case anterior, onde a gente tem um retorno de investimento de 1,3 anos e o outro de um ano e meio, 1,5 anos, aí, um ano e meio de retorno de investimento e os benefícios aí de implantar cada uma das tecnologias. Aqui tem essa estimativa, né, que vem dessa norma DIN. A gente vê o quanto consegue, oportunidade de economizar energia e custos utilizando sensores de presença, sistemas de controle, desde pequenos escritórios até banheiros, onde a gente pode ter economias em corredores de 80% a 90% de economia de energia. Uma das coisas que a gente está analisando aí é que muitas vezes, em alguns guias, manuais, para aplicar eficiência energética em licitações, em prédios, em chamadas públicas, fala aí alguma coisa em torno de 20% de economia de energia. E não pode somar os benefícios entre captação de luz natural e presença, movimento e controle de ar-condicionado. Então, algumas vezes, alguns critérios ainda, de certa forma, desfavorecem a aplicação dos sensores. Se a gente for para critérios como o LEED, outras certificações internacionais, as EPBDs na Europa, a gente vê aí algumas economias já admitidas em projetos de 35, 40, 50% para serem considerados no próprio projeto. Esse é um ponto que a gente precisa discutir mais e evoluir no Brasil. Acho que hoje a gente está muito nos critérios de chamada pública da própria ANEEL e outros, que é difícil enquadrar, às vezes, os ganhos, os potenciais de economia de energia. A gente precisa evoluir, dar mais informação e melhorar os critérios de dimensionamento dos sistemas de controle de iluminação. Bom, acho que passamos por todos os pontos aqui. Então, a gente está aqui hoje, nós três, representando aqui a Bilux, eu, então aqui meus contatos, QR Code para redes sociais, quem quiser adicionar, o contato do Marcos, do Sidney também, representando aí os três a setorial de sistemas de iluminação e interface de controle, e esse foi um trabalho desenvolvido por mais empresas, além das três aqui que a gente está representando, de outras empresas que participaram das reuniões, contribuíram aí com os capítulos também do guia. É uma primeira iniciativa nossa, e como eu falei no início, a gente pretende evoluir nas próximas reuniões da setorial, ampliar esse guia e até setembro publicar uma nova versão dele. A gente fica aqui então aberto para perguntas, dúvidas, considerações antes de encerrar. Marcos, Sidney, algum comentário? Luciano, durante a nossa apresentação, houve um comentário sobre uma norma 15232. Eu não sei quem que comentou, se quiser se pronunciar, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Foi o Paulo Américo Reis comentando sobre a norma europeia 15232 sobre eficiência energética em edifícios.
se nós estamos considerando, se consideramos ou levamos isso ao conhecimento através da Bilux. Então, é esse tipo de conteúdo aí que é importante. A gente tinha conhecimento, né? As normas, é o que a gente estava conversando um pouco antes até de começar. Os regulamentos no Brasil eles estão um pouco diferentes disso. Eles são critérios criados especificamente para o país. E certamente a gente pode utilizar dessas e de outras regulamentações europeias de outros países também. É, Tem entidades que já fizeram benchmark com outros países. Nos webinars que eu vi recentemente também eles compararam com a África do Sul e fizeram outras comparações, acho que com a Austrália também, para também captar algumas ideias e boas práticas também internacionais. Então, certamente a gente vai levar em consideração sobre a série 15.000 especificamente, sobre integração também a gente cita, eu acho que em algum momento aqui no guia, mas de também de integração com projetos, de utilização de ferramentas como o BIM e outras nos projetos. Então tem muita coisa que a gente pode considerar aqui e ampliar o guia. Então, Paulo, se tiver também contribuições para as próximas reuniões, super bem-vindo trazer isso para a setorial. Ah, perfeito. O Paulo também comenta aqui que a Brava tem um curso de elétrica e automação com ênfase em eficiência energética de edifícios, tá? Aí para também quem tiver mais interesse pode verificar aí com o próprio Paulo informações sobre esse curso. E se houver É mais. interessante isso também, a gente convidar as associações, né? A gente tem também contatos com empresas que fazem certificação de prédios, já convidou algumas delas, deve convidar outras para participar das nossas reuniões. As associações, né? O Paulo citou aqui a Brava, tem associações aí diversas que poderiam contribuir aqui também. A gente conta aí também com apoio, divulgação aí do Instituto da Automação do Muratório, já citei as outras associações aqui também, a Associação KNX também, que está aí retomando os trabalhos no Brasil e deve ter novidades, eventos também. Então, acho que quanto mais a gente tiver contato e tiver contribuição dessas associações, melhor aqui para a setorial. O Paulo levantou a mão, né? Fui eu, pessoal Américo. Oi, Américo. Queria só fazer uma pergunta. Se está sendo considerado nessa parte de iluminação pública a, a colocação também de sensores de presença para melhorar essa parte de eficiência energética quando você não tem muitos transeuntes na via, tipo de madrugada. Isso foi feito na Suécia. A gente tem um exemplo do pessoal da Suécia que colocou sensores de presença nos postes de iluminação pública. Além da parte de automação, eles têm por poste, né, sensores de presença. Não sei se por poste ou por alguns postes e eles diminuem lá, sei lá, 25%, 50% da iluminação quando você não tem um trânsito muito grande de pedestres nas vias, né? Não sei se está sendo considerado no Brasil. Sim, sim, Américo, é assim, a gente, inclusive assim, a gente tem certos tipos de tecnologia e dinâmicas que eles estão uma parte aqui no guia de automação e outro a gente vê aí também no guia de telegestão da ABCIP. Recentemente eu participei de um evento promovido também pela Abrad, das distribuidoras de energia, e pela ABCIP, justamente da questão da medição da iluminação. E eu justamente comentei, a gente pode trazer também esse conteúdo aqui para o guia, fazendo uma interface com a ABCIP, com a iluminação pública, do que seria a iluminação que eu dei o nome de ACD. Depois, quem quiser que dê um nome diferente, mais bonito, mas eu chamei de iluminação ACD, adaptativa, controlável e dinâmica. Adaptativa por quê? Porque ajusta os níveis, adapta os níveis de iluminação à necessidade do local, que é de certa forma o que a gente está tratando aqui no guia na parte de interiores, mas isso pode ser feito também na parte de exteriores. O C é do controlável, por quê? Porque tem um sistema que controla essa iluminação
controla remotamente. E o dinâmico, porque ele tem o branco dinâmico, então ele está projetado para mudar a temperatura de cor de acordo com as necessidades. Numa via pública, num projeto de uma cidade inteligente, ele poderia diminuir a temperatura de cor, não só o nível de iluminação, mas diminuir a temperatura de cor em certos horários da noite e ter sensores que detectam um movimento em algum trecho e ele vai automaticamente acender um trecho inteiro. Tá? Então isso já existe, já tem N fabricantes que fazem, que utilizam essa tecnologia integrada com a telegestão. E na parte interna que a gente vê aqui no guia, a gente pode também utilizar esse conceito da iluminação adaptativa controlável dinâmica, para ajustar os níveis de iluminação através de sensores, como eu mostrei no exemplo daquele galpão, controlável, porque já tem um sistema de controle, ela já controla ele remotamente, e dinâmico, porque o que o Marcos falou da iluminação integrativa, o branco dinâmico, isso já é realidade. Então, a gente não precisa muito mais do que uma tecnologia aberta, como um tipo de driver que aceita, que já está previamente construído para fazer essa função, e de uma luminária preparada para mudar a temperatura de cor de acordo com a necessidade. Então, sim, a gente precisa detalhar mais agora. Inclusive, eu diria que nos dois guias, no da Abilux e no da Absip, para essa questão da iluminação adaptativa, controlável e dinâmica. Legal, obrigado, Luciano. Imagina. A ideia, né, Luciano e Marcos, né, o que pensamos nesse guia é mostrar um pouco mais da automação, sim, mas mostrar um pouco mais também do que se consegue ter de benefícios, né? Conforme o Luciano comentou na apresentação dos cases, hoje o produto se vende se tiver uma boa apresentação. E a iluminação faz parte disso, e mais se consegue por exemplo, com uma iluminação LED que já tem uma eficiência, uma economia, a automação faz com que se tenha aí uma economia muito maior e automaticamente uma vida útil, né, da iluminação toda seja muito maior. E o resultado, sim, é economia, e o resultado, sim, é aumento de vendas, melhor apresentação e a melhor percepção dos clientes, vamos lá, das pessoas que passam por esses locais, onde tem um visual, né, de produtos bons e onde tem uma tranquilidade, vamos dizer assim, um ambiente agradável, né? Então, essa é a ideia, né, Luciano e Marcos? Perfeito. É isso aí. Mais alguma pergunta, dúvida? Estou lendo aqui os comentários aí. Obrigado aí, Bonato. Comenta aí, né? Ampla oportunidade de otimização da iluminação em todos os setores. O setor público é maior, mas com os benefícios econômicos, ambientais e sociais relevantes no contexto de 5.570 municípios no Brasil. É interessante, né, isso, porque na própria consulta pública aí dos índices mínimos de prédios, os prédios públicos eles têm aí para chegar em classificação A e energia zero em menos tempo e com mais requisitos do que os prédios privados. E pouco se fala também da oportunidade de retrofit dos prédios. Eu acho que um ponto que está faltando, eu pretendo mandar contribuições aí para essa consulta pública, ou a gente até na Abilux, justamente de ter um plano para retrofit, como é na Europa, em outros países. Tá bom, para os prédios novos a gente tem aí até 2040 período de adaptação e de subidas de nível, mas continuar com uma classificação C para um prédio privado, para um prédio residencial ou comercial, uma classificação C até 2040, sendo que isso é o mínimo da norma de desempenhos de prédios, eu acho que isso deveria ser um pouco mais discutido. Mas isso é índice mínimo estabelecido em portarias, em regulamentações. A gente sabe que a gente pode fazer acima disso e a gente sabe que é viável economicamente fazer acima, projetar acima desses níveis. Quando a gente está falando da classificação do prédio, envolve também envoltório e condicionamento de ar, não só iluminação. Mas quem sabe a gente não consegue transformar esse guia, não sei se na próxima edição, em setembro, ou talvez mais adiante, né, com a ajuda de todos, em alguma coisa, não para substituir ou não para competir com
com uma certificação, mas para pegar o limite da certificação e mostrar que a gente pode ir muito além. O André também comenta que é muito bom é muito bom hoje cada vez mais acessível a automação de iluminação. É isso que a gente quer também com cases, com eventos, com outras iniciativas, a gente mostrar que isso é viável. Silvia? Luciano, eu queria fazer mais um questionamento. Se por acaso vocês pensaram de também convidar os profissionais, né, light designers, arquitetos, projetistas, para que eles participem mais desses guias, porque o que eu percebo, né, e até esse comentário que você acabou de fazer, né, em relação da gente trabalhar em cima, poderíamos trabalhar em cima de um A, estamos trabalhando no C, no mínimo, mas eu percebo de que boa parte desses profissionais, quando eles se sentem, né, precisam atender uma certificação LEED, eles se voltam a trabalhar, a aprofundar as informações, né, de eficiência, não só de sistemas, mas também de controles. Mas muitos projetos a gente vê que eles nem analisam isso, né? E oferecem isso como uma oportunidade para o cliente, porque o cliente, muitas vezes, por ser leigo, ele tem esse desconhecimento, mas o profissional ele tem essa obrigatoriedade. E o que eu tenho percebido ao longo de alguns anos, e pela minha experiência e pelo que eu acompanho de mercado, é que alguns desses grandes escritórios, grandes, médios, não importam, eles acabam muitas vezes repassando para a indústria, né, a responsabilidade das escolhas dos protocolos e de todos os demais sistemas de controle. Então, não sei se talvez convidá-los, eu não sei se vocês já chegaram, inclusive, a convidá-los, né? Talvez a gente conseguisse ter um apoio maior, uma compreensão maior de tudo que se traz de benefícios, né? São muito mais vantagens do que desvantagens, porque eu acho que isso está precisando, né? Esses profissionais, principalmente que tem muita gente nova entrando com bons projetos, né? Crescendo profissionalmente, mas talvez ainda sinta uma resistência, um medo, não sei. Eu percebo isso, é um medo de trabalhar com uma tecnologia que para eles ainda é difícil de compreensão. Silvia, tu falou exatamente o que eu penso. Não preciso nem. Eu só vou comentar alguns pontos aqui, né? Que tu perguntou se sim, já estão envolvidos, mas exatamente isso que eu penso. A gente também tem conversado aí também com as BAE, tem participado também sempre de LED Forum e outras iniciativas. Quem sabe também estava pensando aqui, pensando alto agora também. Quem sabe a gente já não, na próxima edição, não promove o prêmio de iluminação com automação da Abilux? Eu tinha pensado exatamente isso. Falei, por que não? Talvez uma outra categoria, porque assim, nos últimos projetos, eu não tenho memória para isso, óbvio, a Caliandra talvez tenha mais memória do que eu, mas os últimos projetos envolvidos, não só dentro da Bilux, mas os projetos agora da Asbai, né? Recentemente teve uma premiação, eu não me lembro de ter tanto controles, né, e protocolos envolvidos. Eu acho que talvez fosse uma categoria até para, né, dar uma estimulada maior nesses grupos, né, para eles se aprofundarem, né? O guia, eu acho que ele abre portas, ele já inicia, dá uma primeira grande startada, mas como a gente vai ter outras revisões, eu acho que a gente podia envolver cada vez mais, né, todos esses profissionais para eles perderem talvez o medo. E eu vou dizer, eu sou arquiteta por formação, eu de vez em quando também tenho muitas dificuldades, né? Mas a gente sempre vai buscando as informações. Mas eu acho que ajudaria bastante. Não, legal, acho que sim. É justamente a ideia é desmistificar, para mostrar que não é complicado e se tiver alguma complicação técnica, as empresas, os profissionais, os integradores, que também é outro foco aqui, acho que tem até alguns junto aqui participando, as empresas de engenharia, as empresas de automação, eu tenho conhecido muitas empresas especializadas em automação que deveriam estar tendo, ou algumas já têm esse contato direto com o light designer, que precisa entender e saber o papel de cada um e como se ajudar. Eu tive aí nesses últimos 2 anos grata surpresa de conhecer novas empresas desse mercado
de automação e profissionais desse mercado que às vezes estão um pouco afastados do projeto de iluminação e deveriam estar trabalhando junto. Então, eu acho que vencer essa barreira do próprio light designer entender os conceitos, a gente procura fazer isso, mas tá aí anotado também para chamar para as próximas reuniões da setorial, trazer um pouco, de repente, fazer uma apresentação de profissionais das BAE e ouvir justamente quais são as dores, quais são as dificuldades, como é que a gente pode ajudar. A gente não está querendo ensinar nada para ninguém. Esse manual também não tem a pretensão de ensinar alguma coisa, porque a gente sabe, principalmente para os profissionais de projeto, que já tem uma experiência aí bastante consolidada, mas justamente de integrar os conhecimentos. Eu acho que esse é o ponto-chave para a gente trabalhar junto. Obrigada, Luciano. Imagina. Obrigado aí pela colocação. Para mim tá exatamente o que eu penso aí. Agora é a gente trabalhar junto. Ver mais Perfeito. comentários aqui. O Wagner aí também. Obrigado aí, Wagner. O André ali, todo guia, excelente trabalho. A partir disso, podemos abrir novos fóruns de discussão para temas, para nos aprofundar e desenvolver mais o nosso mercado. É isso aí. Gabriel também fala aí, dá os parabéns aí para os profissionais. Grande valia para fabricantes de luminárias, esse é outro ponto, né? Também os fabricantes de luminária tá envolvidos nesse sistema. A automação junta muita gente, né? Às vezes é difícil até saber como se posicionar nesse mercado, né? Mas fabricantes de luminárias que estão iniciando a jornada de fornecimento de soluções de iluminação, já utilizando o sistema de automação, quanto para o cliente compreender as vantagens de investir em automação. Acho que é um dos grandes pontos aí. De repente, a gente pode fazer um capítulo mais aprofundado aí, trazer os fabricantes de luminária também para as próximas reuniões, também para colocar seus pontos. E por fim, o Wagner comenta, entendo que em breve tem espaço de tempo, quem sabe surjam ferramentas para facilitar e auxiliar para realizar projetos. Quem sabe Dialux não saia ano que vem, como eles falaram, né, com uma ferramenta de controle de iluminação no Dialux ou em outro software. Legal, obrigado aí pelos comentários, Joelson, parabéns pela iniciativa e pelo guia, lançando luzes no tema, lançando e controlando as luzes, né, Joelson? Então, eu acho que a gente cumpriu aí com o que estava previsto para esse lançamento. A gente já tinha divulgado num evento, feito um lançamento presencial, mas fica aí disponível, gravado, para quem for assistir depois também, no canal da Bilux no YouTube. Obrigado por quem nos assistiu aqui também. Obrigado, Marcos, Sidney. Obrigado, Luciano, e obrigado a quem está conosco. Valeu, muito obrigado. E é bom, como falou Silvia, quanto mais gente, mais ideias e certamente melhores soluções e com certeza um trabalho ainda melhor. Obrigado a todos. Obrigado, até a próxima. Obrigada, até a Obrigado, boa noite. próxima, pessoal. Obrigada, rapaz. Até. Boa noite a todos. gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.